Olá, olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a criança interior ferida na relação com o pai. Que situações que podem levar ferida na criança interior, que pode levar esses fragmentos de alma que geram a criança interior ferida e que acabam repercutindo na vida adulta. Vou mostrar as repercussões que isso tem na infância e as repercussões que isso tem na vida adulta. E como fazer para sair disso, que é o mais importante. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Rubi, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Amanhã nós teremos a nossa vivência de grupo para a cura da criança interior ferida na relação com o pai. Daí é um mergulho mais profundo, diferente das dinâmicas que eu trago aqui em live, onde eu conduzo com tambor xamânico, é uma jornada xamânica, onde a pessoa entra num transe e vai acessar esses fragmentos de alma gerados na infância para poder estar resgatando e reintegrando esses fragmentos. Essa é a função do trabalho da cura da criança interior. Bem-vinda, Estrela. Então, a gente viu nas lives da semana passada o que a falta do pai gera na vida da pessoa, né? Porque a falta do pai é muito relativa. Eu vou mostrar aqui que existe falta real e existe a falta emocional, só o distanciamento. Existem outras situações, outras dinâmicas. Isso eu mostrei também nas outras lives. Para a gente entender o que acontece e a partir de um lugar de compreensão, ver o que a gente sente, o que a gente pode transformar, né? Então, as pessoas que têm falta de pai, elas acabam tendo dificuldade de realizar ou sustentar projetos nas suas vidas. Se sentem incapazes ou com medo de realizar, isso via de regra geral, assim. Tem conflitos com chefes, porque o pai representa a autoridade. Tem conflitos com o masculino em geral. Problemas financeiros ou com alto valor profissional. Sente que sempre falta algo para poder avançar. Isso é bem o geral, assim, que acontece, né? Mas existem as situações mais específicas. Bem-vindos os que estão chegando agora na live. Bem-vinda, Vitória. Ana Clara, Andressa, Sheila, sejam bem-vindas. Pri, bem-vinda. Mara Santos, sejam todos muito bem-vindos. Então, os traumas com o pai podem ter raízes, assim, muito evidentes. Mas, às vezes, isso é sutil, é completamente sutil. A pessoa tem uma aparente boa relação com o pai, mas teve uma falta do pai. Então, esses traumas não surgem só pela ausência física, mas por formas específicas, tanto da sua presença quanto do vínculo, da qualidade dessa relação do filho com o pai ou da filha. Bem-vinda, Mara, boa noite. Alex, bem-vindo. Alex é terapeuta também, aqui é especialista na plataforma, gente. Ele trabalha com sagrado masculino, tem umas lives bem interessantes. Bem-vinda, Marciele. Boa noite. Então, assim, começar com a situação de ausência física, quando o pai está ausente fisicamente, ou seja, porque ele faleceu, às vezes falece na infância da pessoa, seja porque houve uma separação precoce da mãe, ou porque abandonou a família, às vezes se separa, mas não abandona a família, continua com o vínculo, mas às vezes se separa e abandona, cria uma nova família. Ou até mesmo, gente, numa ausência prolongada. Aquele pai que antigamente tinha muitos pais que eram embarcadiços, que trabalhavam em navios, eles ficavam por meses, às vezes, afastados da família. E a criança entende isso como um abandono. Então, são situações que geram traumas, geram feridas emocionais. A criança pequena não tem compreensão de um afastamento, por exemplo, temporário, um afastamento prolongado temporário. Não tem compreensão, às vezes, de como, às vezes, uma separação acontece e esse vínculo pode ser comprometido, e aí a criança interpreta como uma ausência física. Então, o que leva na infância, né? Como é que essa criança vai processar isso? Sensação de abandono, a criança sente não ser importante.
para ser mantida pelo pai. Ela sente que não consegue manter o pai presente. Então, ela se considera não importante. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Bem-vinda, Ana Flávia, Carla Tatiane. Sejam todas bem-vindas. Uma outra situação que acontece é a carência afetiva. É aquela criança que busca sempre por validação e por atenção, porque falta algo nela quando tem essa ausência de pai. Pode ter uma idealização positiva desse pai, e como não convive, vai ter uma idealização positiva, que seria aquele pai perfeito, ideal, que está longe do pai real, ou pode ter muito negativo e se torna o inimigo. Então ela vê esse pai como um inimigo e não consegue tomar essa força do masculino. Às vezes acontece de a mãe tentar suprir essa falta, que a gente até que chama de pai e mãe. Eu já vi mulheres separadas cuidando de filhos se chamar de pai. Isso o que acontece? O que gera? Exclusão desse pai. Esse pai não pode ser excluído, porque se for excluído gera um transtorno sistêmico, além do trauma emocional, do fragmento de alma dessa criança estar dissociado, ainda gera uma questão sistêmica que vai repercutir nos descendentes e nos familiares. Essa criança também vai ter falta de referência do masculino. Ela fica com dificuldade de compreender ou de se sentir segura com o masculino. E essa criança ela vai crescer com esses traumas, trauma da ausência física desse pai, né? Então, como é que essa pessoa vai reagir na vida adulta? Como é que ela vai se comportar, né? Ela vai buscar pelo pai, nos parceiros amorosos, nos chefes, nos líderes espirituais. Ela não tem nem consciência disso, mas ela vai ficar procurando o seu pai nessas figuras, nas figuras masculinas ou figuras de autoridade. Professores também acabam buscando essa figura paterna. Vai ter dificuldade em confiar na vida, fica insegura para assumir riscos, porque não tem essa referência. Os relacionamentos são instáveis porque a pessoa tem um medo de se apegar, ou então ela já traz esse padrão de abandono, e o que vai refletir na vida dela são situações que levam ao abandono, porque já vai estar vibrando nisso, né? Medo do fracasso, porque o que faz ir para o mundo é essa força paterna, então nas diversas situações a pessoa vai ter medo do fracasso. Raiva e ressentimento com figuras masculinas, pelo bloqueio dessa energia de ação e de realização. E isso tudo é inconsciente, a pessoa não tem noção de que isso está acontecendo. Perfeccionismo pela necessidade de merecer ser escolhido ou ser amado. Então essa pessoa vai ter um perfeccionismo tamanho para que possa ser admirada, para que possa ser amada. E a repetição de padrão. Aí quando tiver filhos, vai fazer a mesma coisa, afastamento emocional ou físico dos filhos, mesmo sem querer, porque repete o padrão. Então assim, se o nosso pai fez isso com a gente, esse pai sofreu isso do seu avô. E talvez o avô tenha sofrido do bisavô e assim por diante. Talvez o primeiro ancestral que gerou esse movimento tenha falecido, ou tenha ido para a guerra, ou sei lá, aconteceu algo que se afastou fisicamente e gerou uma ruptura no fluxo do amor familiar. E isso precisa ser curado, precisa de cura. Outra situação é a ausência emocional. Às vezes está presente fisicamente, mas está extremamente distante emocionalmente. E as feridas também acontecem. Então, esse pai não se envolve, ele não valida o filho ou a filha, não expressa o seu amor. Talvez porque ele também não tenha aprendido ou não tenha recebido. Ele não se interessa pela vida da criança. É aquela criança que chega e conta uma coisa para o pai, e o pai fala assim, tá, e não se importa. Essa criança se sente extremamente rejeitada. Esse pai pode estar com a cabeça cheia por uma série de coisas, mas a criança não tem a maturidade, a compreensão para entender isso e gera um trauma. O que essa criança vai manifestar? Desde a infância, sensação de invisibilidade.
porque ela não se sente vista nem reconhecida por esse pai. Ela tenta chamar a atenção, mas o pai não enxerga, e o pai está distante emocionalmente. Ela vai ter uma baixa autoestima, porque ela não recebe essa validação que a criança precisa. A criança ela vai experimentando as coisas, ela precisa de uma validação para saber que o passo dela está correto. Se ela não ganha essa validação, certamente de alguém que também não foi validado, que foi o pai, ela não tem esse parâmetro. Então ela tem uma baixa autoestima. Gera uma carência afetiva silenciosa. Ela não entende o que falta, ela não sabe o que falta. Ela diz, não, meu pai estava presente, a mãe presente, mas tem um vazio. Ela não sabe nem o que é esse vazio. E é a falta desse pai. Esforço excessivo para agradar, através do desempenho, através de um comportamento exemplar. É aquela criança extremamente estudiosa, extremamente comportada, é aquela criança, nossa, sabe, que todo mundo admira. Mas atrás disso, o que acontece? Para ela ter esse comportamento exemplar, ela bloqueia a espontaneidade dela. Então, muitas vezes ela não é ela usa uma máscara para caber, tentar caber no olhar daquele pai. Então, isso gera um problema para a criança. Sentimento de rejeição disfarçado. Ela sente que há algo errado com ela para justificar essa distância do pai. Então, são aquelas pessoas que sempre estão justificando que o problema está com ela. E, na verdade, não está. Esse pai só não consegue dar mais do que aquilo. Bem-vindos os que estão entrando, bem-vinda Araceli, Vinícius. E essa criança vai ter dificuldade em confiar nas próprias emoções. Ela aprendeu que os sentimentos não têm espaço para serem expressos, porque não adianta nem ela expressar, porque ela não vai ser vista. Então isso gera muita dor nessa criança. E aí quando ela vai para a vida adulta, ela continua, porque quem tem a criança interior ferida, gente, ela opera na criança mesmo estando no adulto. Principalmente quando vem gatilhos externos, porque a gente sempre está vivenciando diversas situações que vão gatilhar essas situações assim. Então, o que acontece? A dor da criança, ela fica sempre dando comandos para a ação do adulto, né? Então, esse adulto, ele vai buscar sempre por aprovação. Vai ter um baita do medo de errar, de não ser aceito. Tem relacionamentos afetivos tanto com parceiros ou parceiras que são frias e indisponíveis, porque ele repete o padrão. Isso vem de uma repetição de padrão lá de trás. Já vem dos bisavós, tataravós, começou lá atrás, né? Então isso é muito complicado. Tem dificuldade de reconhecer o alto valor sem ter uma validação externa. São pessoas que se não tiver uma opinião de uma outra pessoa dizendo que aquilo ali tá bom, ela não vai confiar nunca. Tem medo da intimidade emocional, se aproxima até um certo ponto, mas depois logo em seguida recua para não se frustrar. São aquelas pessoas que se fecham emocionalmente. Você não consegue acessar elas. Tem uma autossuficiência excessiva também. Elas não conseguem pedir ajuda para não reviver essa sensação de não ser atendida, porque essa criança não foi atendida quando ela precisava. Ela solicitava o pai, mas não era atendida. Então isso também leva ela a ter dificuldade de se sentir completa, de pertencer. É como na ausência física, a pessoa fica com bloqueio na energia de ação. Ela não consegue ir para a vida porque falta essa energia do masculino. Ela não vai para a vida com segurança. Deixa eu ver o que a Araceli colocou. Obrigada, a live de hoje caiu como uma luva. Eu estou te seguindo. Gratidão, Araceli. Sim, é um tema bem importante, né? A gente está curando essa questão com pai e mãe, eu diria que é vital para nós. Bem-vinda, Alessandra, boa noite. Então, assim, a constelação ela ajuda muito nessas situações, porque na ausência física acaba tendo uma exclusão desse pai. E aí se trabalha a inclusão dele e movimentos de reconciliação interna. Se esse pai está ausente fisicamente porque morreu, ou porque foi embora, ou porque a pessoa nem sequer conheceu esse pai, os movimentos da constelação fazem a inclusão, porque a pessoa tem a alma dela, sabe? Tem a informação no DNA.
Deixa eu ver o que a Alex colocou. Não pede ajuda para não ser julgada por não saber. Também, exatamente isso. Porque essa ferida fica muito latente, assim, né? E qualquer situação ela vem à tona. Então a pessoa já tem um medo do julgamento. Tem uma parte aqui no próximo item, eu vou falar bem sobre isso, sobre o julgamento do pai, né? Bem-vinda, Denise, boa noite. Então, assim, esses movimentos sistêmicos, eles devolvem a força e o pertencimento. A gente preenche o nosso lado yang, nosso lado que vem da nossa linhagem masculina. A ausência emocional, onde esse pai é inacessível, o movimento terapêutico ele consiste em reconhecer essa limitação, que a gente precisa reconhecer também. Às vezes o pai é inacessível porque ele vem de uma repetição de padrões e de traumas também. A gente não pode também atribuir uma culpa a esse pai, porque ele também não tinha como fazer diferente. Então a gente reconhece essa limitação e integra o que foi possível receber, liberando essa expectativa da criança, porque é a criança que tem a expectativa do pai perfeito. A gente, quando vira adulto, olha para esse homem que teve a grandeza de nos dizer sim para a vida, e isso já é suficiente, porque foi perfeito, porque senão não seríamos nós. Então a gente libera essa expectativa da criança. Né? Se eu vou fazer um movimento sistêmico com a criança interior para a gente estar liberando isso. E essa criança, a gente libera essa expectativa de uma criança que ainda espera por algo que não viria. E aí, nesses casos, as técnicas transpessoais para a cura da criança interior que auxiliam também, né? Existem outras ferramentas, outras técnicas. A hipnose também, tem várias ferramentas, mas assim, das que eu trabalho, seria a constelação, a terapia transpessoal, incluindo o xamanismo terapêutico, que faz as vivências de resgate da criança interior. Aí tem essa terceira situação, que é a violência e o autoritarismo. É quando o pai age com agressões tanto físicas quanto verbais. Isso era muito comum antigamente, agressão física, repreender a criança com surra, às vezes espancava mesmo. Isso é agressão física. Só que esse homem também foi agredido, porque o agressor, gente, sempre foi agredido. O abusador sempre foi abusado. Então entendam isso, não existe vítima nem culpado, existe uma repetição de padrão, para que a gente não guarde, que a gente se liberte da raiva do nosso pai, ou do nosso avô, ou dos nossos antepassados. Então, essas agressões físicas ou verbais geram marcas, mas existe uma repetição de padrão nisso. Às vezes o pai ele tem uma postura severa, sabe aquela disciplina severa e humilhante, às vezes de pôr a criança num castigo, repreender na frente dos outros, humilhar mesmo. E isso é extremamente devastador para aquela criança e gera muita ferida no adulto. Aquilo que o Alex falou, que a pessoa às vezes não pede nem ajuda por medo de ser julgado, porque muitas vezes esse pai teve uma disciplina que foi humilhante para aquela criança. Às vezes julgou essa criança, e isso é muito ruim. Às vezes impõe o medo como forma de controle. A criança não respeita, ela tem medo. Então é um pseudo-respeito. Então o que é que vai gerar nessa criança quando o pai tem essas atitudes? Medo constante. Ela vai ter medo do masculino, vai ter medo desse pai. Ela anula a própria voz para evitar conflito. Sabe a criança que se cala? O que acontece com uma pessoa que se cala, que não se expressa? Problema na tireoide, problema na fala, uma série de coisas. Dificuldade de expressão de ir para o mundo, porque se a pessoa não consegue se expressar, ela vai ter sérias dificuldades na vida social, na vida como um todo, né? Baixa autoestima, raiva reprimida, ela tem medo de demonstrar raiva e ser punida por isso, porque esse pai é tão rígido que ela tem medo, ela reprime a raiva. O que acontece quando se reprime a raiva? Vai gerar uma tensão interna tamanha que vai ser uma pessoa extremamente tensa. Pessoa com bruxismo extenso, porque o bruxismo ele é uma manifestação da raiva. A pessoa tem tanta raiva que
né? Ela vai morder e ela não vai expressar, Aí você pergunta para ela, tá, você tá tudo bem com você e com seu pai? Sim, eu tenho uma ótima relação com meu pai. Aí vai ver, tem uma raiva reprimida ali gigantesca. Obediência por medo, não por respeito. Perde a capacidade de confiar na própria escolha. A pessoa obedece tanto por medo que ela não consegue nem escolher. Ela segue o que o pai fala, baixa a cabeça e pronto. Antigamente era muito assim, gente. Dificuldade de confiar no amor. Associação associa a proximidade afetiva com dor, com rejeição e às vezes até com agressão. A Carla fala que tem bruxismo. O bruxismo é importante olhar para a raiva, Carla. É raiva reprimida. Então, o que acontece com o adulto? Essa criança que cresce com essas feridas, como é que esse adulto vai ser? São adultos que vão vivenciar relacionamentos abusivos ou controladores, porque normaliza o padrão de violência e dominação. Foi tão acostumado a sofrer violência e dominação que essa pessoa acaba achando isso normal e repetindo esse padrão com seus filhos. Então, por isso que a gente não julga o pai, porque o pai certamente sofreu essa situação também. E certamente o avô até lá atrás, né? Como lidar com abuso de parentes? Então, Araceli, são movimentos sistêmicos. Movimentos sistêmicos, olhar onde é que está a causa disso, ver a repetição de padrão e mudar o padrão. Não tem outra forma. Medo de autoridade esse adulto vai ter também, ou reação a qualquer figura de poder. Reage mal a figuras de poder. É aquele aluno que é indisciplinado com o professor, não respeita o professor, não respeita quem chefes, desafia os chefes, ou tem medo desses chefes, ou medo do professor. Vai para essas reações extremadas. Dificuldade de tomar decisões, medo de errar para não ser julgado, raiva crônica ou explosões emocionais, que repete inconscientemente esse padrão aprendido. Então tem aquela explosão emocional que fica extremamente agressivo. E uma raiva crônica, mas por trás disso tem um baita do medo. Autocrítica severa. Então essa pessoa tem uma voz interior que reproduz a voz do próprio pai. E aí essa pessoa é extremamente crítica consigo mesma, extremamente dura consigo. Ela tem dificuldade de estabelecer limites ou de se submeter aos demais, ou acaba se submetendo demais ou então criando barreiras extremamente rígidas. Ela não consegue pôr um limite saudável nas situações. E tem desconexão emocional das outras pessoas para não reviver a dor, porque a dor é muito intensa, né? Então, no olhar sistêmico, para a gente ter um olhar sistêmico para isso, a gente tem que entender que a violência paterna é repetição de padrão. Esse pai sofreu violência, certamente o avô sofreu, o bisavô sofreu, até o primeiro ancestral que gerou isso, por N razões, né? A gente não cabe aqui o julgamento, mas o entendimento. O caminho da cura é reconhecer que essa força distorcida vem de algum lugar da árvore ancestral. Esse é o caminho da cura, Araceli. Você perguntou, né? É ver onde é que está a origem disso, olhar para isso. A gente não vai mudar o que aconteceu lá atrás, a gente vai olhar, ok, aceitar, compreender e a partir de agora virar a chave e fazer diferente. Porque nós que estamos aqui, nós estamos na live buscando autoconhecimento, as pessoas que buscam terapia, que buscam se curar, a gente está nesse papel de mudar, de fazer diferente. E isso encerra o ciclo de agressividade, de violência no sistema familiar. Gratidão, Alessandra. Então, o filho, ele pode devolver esse peso que não lhe pertence. E abrir espaço interno para se relacionar com a força do masculino de forma saudável e também curar a criança interior ferida. Então a gente faz um movimento sistêmico, faz falas sistêmicas para a criança, mas às vezes precisa fazer mergulho interno e resgatar esse fragmento de alma para reintegrar na essência. Lembrando que os fragmentos de alma, gente, quando a gente tem essas partes nossas dissociadas,
gera um gasto de energia tremendo para manter lá no inconsciente. Porque a tentativa é vir para a consciência para reintegrar. Então, vem para a consciência através de sonhos, ou a gente resgata através das vivências. E quando a gente resgata e cura isso, a gente reintegra essa energia, a gente fica mais inteiro. Gratidão, Alessandra, também pelo coraçãozinho, pelo Lotus. Quando é falado abrir espaço, seria o quê? Aceitar? Abrir espaço interno é a gente se libertar das dores, curar as dores e reintegrar esse pai que é o gerador da vida. O homem que disse sim para que você pudesse encarnar aqui na Terra. E com isso a gente resgata essa força que vem do masculino. Aí, nesse sentido, abrir espaço para olhar para esse pai e dar o lugar dele de pai, do pai certo, o pai com todas as limitações, ainda assim permitiu que você chegasse até esse mundo. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse olhar, tá? Outra situação são as desvalorizações ou críticas constantes. Comentários que às vezes parecem inocentes, mas que baixam a autoestima da criança. Às vezes até esses comentários são de brincadeira, mas às vezes é uma brincadeira tipo bullying. E esses bullying, eles baixam a autoestima. Às vezes a criança tem uma característica física e o pai chama ela por aquela característica que para ela não é algo agradável. Isso vai reforçando algo dentro da criança que gera uma baixa autoestima. Outra situação é comparação com irmãos ou outras crianças. O seu amiguinho, ele é melhor que você porque tira notas melhores na escola. Fazer uma comparação desse tipo com a criança, gente, é devastador. Gratidão, Alex. Então, assim, o pai que compara não está vendo a si mesmo nessa criança. Só que esse pai também foi comparado. Essa que é a questão. Porque esse pai segue vivo nessa criança. Ele deveria olhar para essa criança com orgulho e não olhar para essa criança com desdém. Mas se ele faz isso, é porque ele desdenha a si mesmo. É isso que a gente tem que entender. Esse homem que é o nosso pai é um ser humano que também tem suas falhas, tem suas dores, né? Então, para a gente ter essa compreensão e ver onde é que a gente pode se libertar disso e curar o que tem de dor na gente. Outra situação é quando o pai desvaloriza ou ridiculariza, acaba invalidando ou minimizando os esforços daquele filho ou da filha, de forma sutil ou explícita. Por exemplo, a criança vai lá e tira 9,5 na prova. Ela se esforçou, ela estudou, tirou 9,5. E o pai olha para ela assim, podia ter tirado 10. Gente, isso é uma desvalorização, é uma invalidação daquilo. Essa criança, ela vai ficar, sabe? É horrível para ela sentir isso. Mas às vezes o pai faz isso. Infelizmente ainda existe isso, essa desvalorização. A criança vai fazer uma tarefa em casa, uma tarefa doméstica para auxiliar, e o pai desvaloriza, que não ficou bem feito, ou coisa parecida, né? Então isso acaba desmotivando essa criança. Então na infância, o que é que isso vai gerar de dor, né? De trauma? Baixa autoestima crônica, porque isso realmente não contribui para que a criança construa essa autoestima, porque isso é construído. A autoestima, gente, é construída na infância. Quando ela não é construída, a gente tem que ir para o lugar de adulto, curar essa criança interior e reconstruir. É um trabalho de reconstrução. Então, assim, essa criança vai ter medo de errar para não ser criticada, vai ser extremamente perfeccionista. E é um perfeccionismo extremo, ela fica rígida, como forma de buscar aprovação. Tem vergonha de si mesma, se sente inadequada perante os outros, se sente inferior perante os coleguinhas, se sente inferior perante os irmãos, se sente desmotivada e chega ao ponto de perder interesse em mostrar conquista ou talento, porque ela foi tão assim invalidada que ela pode ter um baita de um talento, ela não tem nem vontade de mostrar esse talento, não tem vontade de conquistar nada porque ela não construiu essa força. Por isso que precisa resgatar essa força, gente.
O bom é que tudo isso tem cura. Então esse adulto, essa criança cresce e vira um adulto extremamente crítica, autocrítico aos extremos, porque ele repete internamente a voz do pai, se cobrando o tempo inteiro. E isso é muito ruim para essa pessoa. Ela não consegue se sentir satisfeita com nada, porque ela vai estar sempre criticando a si mesma. Tem medo de se expor para não ser julgada, procrastina para evitar a possibilidade de falhar. Ela não consegue reconhecer os seus méritos, busca por validação externa constantemente, e aí não vai ter validação externa. E essa pessoa se frustra muito. Atrai relacionamentos com parceiros ou parceiras críticas e vai ter um vazio de identidade, dificuldade de saber quem é sem ter a opinião do outro, porque se não tem a opinião do outro para dizer quem ele é ou ela não consegue saber quem ela é, porque essa personalidade foi formada com essas bases muito desestruturadas. Então, na visão sistêmica, a desvalorização dos pais, ela vem do pai, às vezes dos pais, dos avós, dos bisavós, que também não receberam esse reconhecimento. E repetem padrão de forma inconsciente, eles nem percebem que estão repetindo padrão. Por isso que, mais uma vez, eu insisto, não devemos julgar os nossos pais. A gente deve buscar um caminho de cura para isso e se libertar disso. A constelação ajuda também nesse processo de cura. A terapia e as terapias outras, além da constelação, né? A associação de outras terapias, para a pessoa separar a própria identidade das críticas que foram recebidas na infância. A pessoa não é essas críticas que foram recebidas. Ela é muito mais do que isso. Para que ela resgate o valor interno e consiga integrar esse pai no coração sem carregar as suas feridas, para resgatar essa força do masculino. Quando o olhar dele é de ódio para a criança. Então, a Adriana precisa curar. Quando o olhar desse pai é de ódio, ele certamente foi odiado pelo pai dele. Ele aprendeu que o pai olha com ódio. Certamente esse avô aprendeu que a isso também. Então, um ancestral lá atrás olhou com ódio por alguma razão. A gente não sabe qual. São N razões que possam ter acontecido no sistema. Então, essa criança que foi olhada com ódio, ela começa a repetir. Quando ela cresce, ela acha que ser pai é ter ódio do filho. É isso que a gente tem que compreender e libertar, curar nossa criança ferida, olhar para esse pai como o ser que disse sim para nossa vida e integrar. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Existe outra situação que é o abandono emocional sutil. Tem uma situação assim, ó, quando o pai delega toda a relação à mãe e não constrói o vínculo próprio com o filho. Isso é uma situação que acontece, tá? O pai tem um trauma de infância que não consegue se vincular, para ele é doloroso, e ele deixa que a mãe assuma todo o vínculo emocional com essa criança. E ele não vai ser um pai que não vai ter vínculo emocional. Outra situação é quando esse pai ele tem vícios, ou então trabalha excessivamente ou foco excessivo em si mesmo. Aqui nem estou falando do pai narcisista, tá? Isso é uma outra conversa que a gente vai falar na quinta-feira. Aqui eu estou falando nessas situações de indisponibilidade afetiva. O pai às vezes tem vícios. E os vícios, gente, estão ligados à rejeição, desaprovação e carência. Esse pai sofreu essas três coisas na sua infância, vinda do seu avô, que também certamente sofreu do seu bisavô, que sofreu do seu tataravô, até que alguém olhe para aquele primeiro ancestral que gerou esse movimento interrompido com os filhos. Aí vai curar toda essa situação. Existe uma outra situação também, quando a mãe, tanto conscientemente ou inconscientemente, interfere no movimento da criança em direção ao pai. Isso gera uma série de situações, tá? Então, assim, quando a mãe interfere no movimento da criança em direção ao pai, se for um menino, ele vai virar filhinho da mamãe.
Ele não consegue ir para o pai. Se ele é filhinho da mamãe, ele está alinhado com a mãe. Ele exclui o pai. Então ele não consegue amar o pai. Mesmo que o pai possa ser o melhor pai do mundo, ele não vai conseguir pegar essa força. Se for uma menina, ela não consegue tomar a força do masculino. A força da linhagem masculina vinda do pai. Da linhagem do pai. Então gera uma dificuldade de ir para a vida. Essa menina fica na esfera da mãe, mas ela não toma o pai. Porque a menina precisa voltar para a esfera da mãe. Ela precisa passar por um momento que ela vai para o pai. A menina, quando nasce, a menina e o menino, quando nascem, estão na esfera dos dois, da mãe e do pai. O menino e a menina vai para o pai com 3 aninhos, para o complexo da Jocasta, e o menino vai para o complexo de Édipo com a mãe. Depois, essa mãe libera esse menino para ele ir para a esfera do pai. E o pai libera essa menina para que ela volte para a esfera da mãe. Esse é um movimento saudável, tá? Se isso não acontece, gera a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Então, quando a mãe interfere nesse movimento da criança do pai, ele pode acontecer de várias formas. Às vezes por um bloqueio direto dessa criança com relação ao pai. Isso acontece quando os casais se separam, que têm filhos, né? Essa mãe critica constantemente o pai dessa criança. Ou dificulta as visitas desse pai, dificulta o contato, desqualifica a sua figura na frente da criança. Faz uma crítica ao pai na frente da criança. Gente, isso destrói a relação da criança com esse pai. A criança vai ser leal à mãe. Ela acaba tendo uma lealdade oculta à dor da mãe e se afasta do pai para não trair a mãe. Então, assim, é um ciclo de frustrações, tanto para essa criança quanto para o pai. É uma situação bem, bem delicada, assim, sabe? E também outra situação é uma que acontece de forma bem sutil, às vezes em casais separados, quando a mãe transmite insegurança, ciúmes ou desaprovação quando a criança demonstra afeto pelo pai. Tem mães que têm isso, tem ciúmes da criança com o pai. Mas não necessariamente separados, não. Às vezes casais estão juntos, não aceitam que a criança se aproxime do pai. Seja por ciúmes da criança gostar mais do pai do que dela, ou ciúmes de perder o companheiro para a criança. Tem isso também, tá? Se a mãe for infantilizada, às vezes essa mãe sofreu uma parentificação, tá? Ela tem uma dor de infância e ela vê o companheiro como pai. Então é bem complicado, gente. São dinâmicas sistêmicas assim que acontecem nas famílias que geram muita dor, muito trauma e muitas situações assim que precisam ser curadas. Então, o que acontece com a criança na infância? Ela tem sensação de não ter o pai. Ela acha que não tem pai. Tem uma confusão emocional porque ela não entende porque não se sente conectada com o pai, se sente bloqueada em relação ao pai. Não se aproxima do pai para não ferir a mãe, e é inconsciente isso, né? Tem dificuldade de confiar no amor do pai e de outros homens também. Nas mulheres, isso gera uma baita de uma dificuldade de ter relacionamento amoroso, porque ela não vai confiar no masculino. Gera vazio interno, falta de referência de proteção e de apoio do masculino e comportamento de mediação entre os pais. Fica tentando mediar, sabe, para ficar, entre aspas, bem na foto com o pai e com a mãe. Isso quando não fica no meio do casal, tentando interferir na relação do casal, porque se sente culpada em relação aos conflitos do casal. Então, no adulto, o que acontece com esse adulto quando cresce? Ele vai ter dificuldade de receber atenção, cuidado e proteção. Essa pessoa não aceita cuidado. Medo de confiar na presença do outro, porque teme que emocionalmente não haja um suporte real, já que ela não teve esse suporte real, ela acha que a outra pessoa não vai dar esse suporte. Tem relacionamento com parceiros ou parceiras ausentes, porque repete o padrão. Insegurança de ir para a vida, bloqueio de ação, né? Que sempre que falta o masculino, gera bloqueio de ação. Essa pessoa não consegue ir para a vida. Excesso de responsabilidade, postura de autossuficiência como defesa dessa pessoa, aquela pessoa assim, nossa, ela parece assim que ela é, né?
E, na verdade, ela tem uma autorresponsabilidade, excesso de responsabilidade, porque é uma defesa que ela usa. Essa autossuficiência é uma defesa. Conflito interno, dificuldade de integrar o pai e a mãe no seu coração, porque ela tem medo de tomar partido por um ou por outro. Então é difícil para essas pessoas tomarem a força dos dois, por isso que precisa curar. Sensação de não pertencer plenamente, é como se faltasse um pedaço de si. A pessoa sente um vazio. Então nessas situações todas já gera esse vazio, sabe? A pessoa busca, mas não sabe nem o que busca, porque é inconsciente, tá lá dentro, sabe? Essa ferida fica sangrando lá dentro. Na visão sistêmica, é um movimento interrompido. A gente considera esse movimento interrompido. E a cura acontece quando a gente olha para o pai como ele é, e aceita o que foi possível receber. E a gente libera a energia presa nessa lealdade invisível. Por isso que é importante fazer um movimento sistêmico. E é isso que nós vamos fazer hoje, um movimento sistêmico. Na quinta-feira eu vou falar sobre pais narcisistas. E tem ainda outras situações também que acontecem, que eu vou citar aqui rapidamente, que são os conflitos ou rivalidade com os filhos. Tem pais que rivalizam com os filhos. Principalmente se esses pais, eles sofreram uma parentificação. Então eles rivalizam com seus filhos. Ruptura do vínculo por conflitos conjugais, aquilo que eu já falei, né? Quando o filho é usado como mensageiro e às vezes como aliado contra o outro genitor, isso também acontece, tá? A criança ser jogada contra o pai pela mãe, porque ela tem uma mágoa daquele ex-companheiro e joga a criança, né? E a alienação parental, que isso é uma coisa bem séria, né? Às vezes falta de reconhecimento de orgulho do filho, aquilo que eu já falei também, quando não valida as conquistas, né? E também a negligência espiritual ou de valores, quando não transmite esse senso de pertencimento, de missão ou de referências positivas da masculinidade. Então, essa criança quer sem a referência. Deixa eu ver aqui quem entrou na live. Bem-vindos aos que chegaram. A Carla coloca, tenho todos esses sintomas, não me sinto pertencente. Sim, Carla, é importante então olhar para essa criança, né? Então a gente vai fazer uma dinâmica sistêmica agora, colocar uma musiquinha, para a gente olhar para essa criança ferida, fazer umas falas sistêmicas, olhar para esse pai. Vou colocar aqui uma musiquinha. Não, porque eu não estou conseguindo abrir o Spotify. Às vezes ele não abre. Não sei porquê. O sinal tá bom aqui, mas não tá abrindo. Vou colocar no YouTube então, só um pouquinho. Só um minutinho, tá, gente? Vou colocar aqui uma musiquinha pra gente fazer a dinâmica. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Vocês podem colocar os pés em contato com o chão. Fazer uma respiração profunda pelo nariz. Inspira profundamente pelo nariz.
E solta o ar, pode soltar com um som assim, de alívio. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca, com um alívio. Mais uma vez. Inspira e solta o ar, relaxando seu corpo. Sinta seu corpo pesado sobre a cadeira, sobre a sua poltrona. Agora leve a sua atenção para o seu coração, para o centro do seu peito. Visualize uma luz rosa no centro do seu peito. Você inspira, essa luz se fortalece. Respira, expande. Inspira, fortalece. Expira, expande. Mais uma vez. Inspira, fortalece. Expira, expande até que ultrapasse todo o seu corpo. E você se vê envolto, envolta numa luz rosa radiante de amorosidade. Visualize agora na sua frente o seu pai. Olhe para ele. Atrás do seu pai veja o seu avô. Você pode ver até os seus avós, avô e avó paterno. Os bisavós. Visualize a árvore ancestral vinda do seu pai. Fale para o seu pai assim: querido pai, eu vejo a sua dor. Eu vejo as suas falhas, suas limitações. E ainda assim você é meu pai. O pai certo, o único e possível para mim. Eu aceito tudo como foi. Vê se você consegue falar isso para ele com o coração. Eu aceito tudo como foi. Agora compreendo que você estava repetindo padrões. Receba a vida que veio por você. Honro o masculino em mim. E agora, com essa força, eu sigo para o mundo. Receba essa força do seu pai. Permita que essa força chegue até você. Tome seu pai com todas as suas falhas e qualidades, porque é como ele é o pai perfeito para você. Agora visualize na sua frente uma criancinha. Olhe para essa criança. Que idade que ela tem, que ele tem? Olhe para ela. Olhe para o seu rostinho. Fale para ela assim: eu vejo que você sofreu com a ausência do pai. Se aproxime dela. Diga para ela assim: não tenha medo. Se aproxime dela, pegue na mãozinha dela. Olhe nos olhinhos dela e fale para ela: eu reconheço a tristeza que ficou e ela é importante. Eu vejo a sua tristeza.
ela também faz parte. Acolha essa criança. Você pode dar um abraço nela, de acolhimento. Fale para ela assim: não era sua função conquistar o amor ou a presença do papai. O que aconteceu não foi sua culpa. Fale para ela. Fale para ela. Mostre o papai para ela. Seu pai está aí na sua frente também. Mostre para ela. O papai tinha as próprias dores e limites. E isso não tem a ver com o seu valor. Fale para a criança assim: eu vejo o seu valor. Agora eu adulta, estou aqui para cuidar de você. Você pode descansar, minha criança. Não precisa mais lutar para ser vista ou visto. Hoje eu sei como proteger você e dar o carinho que você precisava. Mesmo com a falta física ou emocional, minha criança, a vida veio do papai para você, para nós. Mostre o papai para ela. O papai nos deu a vida. E isso, por si só, já é muito grande. Fale para sua criança: você tem o direito de receber a força que veio do papai, sem carregar as dores dele e sem carregar as dores da mamãe. Você pode amar o papai e a mamãe ao mesmo tempo. Podemos receber o que foi possível e seguir para a vida. Visualize agora ao lado do seu pai, a sua mãe, os avós atrás dela, bisavós, toda a sua árvore ancestral. E você está com a sua criança junto de você. Você então abraça a sua criança. Junto com a sua criança, faça uma reverência para os seus pais. Baixe um pouquinho, coloque a mão em forma de oração na frente do seu peito e baixe sua cabeça um pouquinho. Perante a esses seres que disseram sim para a vida. Fale para sua criança: o papai e a mamãe já nos deram o suficiente, que é a vida. Se a vida chegou até nós, é porque tem força. Agora visualize a sua criança, abrace ela, visualize ela indo morar dentro do seu coração, ela vai se integrando no seu coração. Fale para ela: você agora é amada, protegida, segura e validada. Eu valorizo você. Eu amo você. Eu protejo você. Agora é por minha conta. Se visualize agora virando de costas para seu pai e para sua mãe.
E permita que eles ponham as suas mãos em seus ombros, sinta as mãos do seu pai e da sua mãe em seus ombros. E quando isso acontece, toda a sua árvore ancestral, cada um coloca as mãos nos ombros dos seus filhos, avós, bisavós, tatravós, pentavós, toda a árvore ancestral está conectada nesse momento. E sinta a força do seu pai chegando até você, preenchendo todo o seu lado, os seus 50% que vem do pai, seu lado yang. Receba essa força e receba a força da sua mãe, da linhagem feminina, preenchendo os outros 50%, o seu lado yin. Receba essa força. E vá se nutrindo dessa vida, dessa força que vem da nossa árvore ancestral. Sentindo-se plena, sentindo-se pleno. Olhe para frente agora, para o seu futuro, para o seu destino, como um sol radiante, uma luz radiante. E você se visualiza dando um passo na direção do seu destino, indo para a vida. Agora você tomou a força do masculino, que impulsiona para a vida, que permite as realizações. E receba a vida, honrando seus ancestrais na prosperidade, na alegria, na saúde, na bem-aventurança, nos relacionamentos saudáveis, no sucesso, uma vida feliz. Aos pouquinhos, vai retornando por aqui agora, sentindo-se plenos dessa força ancestral. Pode movimentar as mãos, os pés, fazer uma respiração profunda. E vai retornando por aqui agora. Tudo bem? Como é que foi para vocês a dinâmica? É forte, né, gente? Essas dinâmicas são muito fortes e muito curadoras. É um descascar de cebolas, aquilo que eu sempre falo. A gente, quando olha a criança, quando vocês fizeram o movimento de olhar para a criança, vocês pegaram um momento de trauma. Então, essa criança foi acolhida. Mas a gente tem N momentos. Então, muitas vezes a gente vai aprofundando, aprofundando para chegar nas idades mais precoces. À medida que a gente vai limpando esses traumas, a gente vai conseguindo acessar feridas mais profundas e vai curando. Que bom, Carla. Realmente é libertador. Foi ótima a viagem no tempo da vida. Ai, gratidão, Alex. Sim, é muito curador. Fazer esses movimentos sistêmicos, gente, é algo assim que eu recomendo fazer sempre, sabe? Visualizar o pai, a mãe, os ancestrais, fazer uma reverência, olhar a grandeza. Esses movimentos ajudam muito a gente estar no nosso lugar na árvore ancestral. E o resgate da criança interior é fundamental para curar esses traumas. Porque todos nós viemos de gerações de pais que não tiveram oportunidade de buscar um autoconhecimento, de buscar uma terapia. Hoje nós temos esse acesso, mas eles não tinham na época deles, os nossos avós menos ainda. Então, nós estamos com essa função de fazer esse movimento para mudar isso, né? E as gerações que vêm depois
já pegarem outra realidade. Então a gente está bem nesse limbo, né, de fazer essa mudança, certo? Amanhã teremos nosso trabalho de grupo, cura da criança interior na relação com o pai, que é esse transe xamânico que eu levo com tambor xamânico para a pessoa acessar um momento mais profundo da vida dela, onde tem esse trauma e trazer essa cura. E na quinta-feira eu trago a continuação dessa live. A gente vai voltar a fazer os movimentos sistêmicos na quinta, essa dinâmica. Repitam, não tem problema, pode repetir, porque você pode acessar uma outra idade e é muito bom. E na sexta-feira, provavelmente, uma live musical, certo? Vou trazer também na parte da tarde alguma de leitura de oráculos. Boa noite, Lu. Já estamos finalizando a nossa live. Bem-vindos os que chegaram agora por último, mas a gente já está finalizando, certo? Gente, agradeço a presença de todos vocês. Gratidão. Ótima noite. Ótima metade da semana, né? Que a gente já está quase na metade da semana. Gratidão, Alex. Nos vemos então na quinta-feira na live de continuação dessa. E para quem vai fazer o trabalho de grupo, nos vemos amanhã. E amanhã acho que eu vou trazer uma live de leitura de oráculos na parte finalzinho de tarde, certo? Beijo no coração de todos vocês. Ótima noite. Tchau, tchau.